R$20? Ok. Vou reclamar no senhor. Tô acostumada com a vida. Passei o dia todo embaixo desse sol, arrebentando minha coluna para conseguir o dinheiro para pagar a consulta da minha filha. É isso que me importa, senhor. Me dê meu dinheiro. Agradecida. Eu já admirava a Autópsia, né, o trabalho, né, cada artista que está aqui, como um artista da cidade, como cidadão, como pessoa. A linguagem da Autópsia me conecta, né, com o que eu vejo de possibilidade de mudança, de transformação, né, na sociedade, assim, como um todo. E aí recebi o convite, né, alegria, assim, tremenda, né, eu tenho muito carinho, assim, muita admiração pelo trabalho e estar vivenciando isso como ator tem sido, de fato, uma autópsia, sabe? E a gente saiu da pandemia com muita coisa na garganta, né, muita coisa presa. Então é um espetáculo que provoca essa ânsia na gente. O Autópsia 4, ele surge a partir de uma pesquisa sobre opressão, sobre margens sociais e invisibilidades humanas. E essa pesquisa ela começa com o Plínio Marcos, que é um autor muito conhecido e renomado na história do país, onde ele vai tratar sobre esses temas mais marginais e presentificar para uma sociedade burguesa humanidades e subjetividades que estavam totalmente apagadas e negligenciadas, né? Animalizadas. E é aí que surge e se detona o projeto Autópsia. O Autópsia 4, a gente tem então um mergulho no universo das catadoras e recicladoras de lixo. E aí, nesse sentido, durante o processo com o texto Homens de Papel, do Plínio Marcos, eu senti uma necessidade de que a gente olhasse para essa atualidade com carne, com história, né? Com um lugar que a gente pudesse efetivamente escutar e entender de que contexto a gente está falando, qual é o contexto que precisa ser falado, qual é a nossa distância sobre esse contexto. Mas eu também não imaginava que essa experiência dentro, né, do que seja encontrar as meninas, né, Raquel, Tia Jo, Francisca, Tainá, né, mulheres com uma história muito profunda de trabalho e de vida na cidade da Estrutural, onde a gente está apresentando aqui, e ao mesmo tempo também de trabalho e de construção de vida a partir do que foi o aterro de lixo aqui da Estrutural. Trabalhei no aterro 12 anos, cheguei lá quando descobri que estava grávida, com 15 anos. Então me vi numa situação muito delicada, não tinha muita opção. E uma forma de ganhar dinheiro, né, uma primeira oportunidade rápida seria o aterro. Minha mãe me colocou para fora de casa, tinha que arrumar um aluguel. E como é que conseguia o dinheiro desse aluguel? No aterro. Lá não era um trabalho muito fácil. Cheguei, nunca tinha trabalhado na minha vida. Nunca. Primeiro amor, sofri muito até acostumar. Durante esses 12 anos, ganhei muitas amizades. Muitos mesmo. Algumas na mesma circunstância minha, né? Ser mãe solteira, outras de outras idades mesmo, mais madura, e pegando experiência, me ensinando como a trabalhar, assim como ensinei o Jonathan e a equipe em si trabalhar. Eu passei por isso também no início. Então, quando os meninos chegaram, eu fui convidada pela Tainá. Tainá, vi uns meninos aí, não sei o quê, bora lá. Aí cheguei e falei, tudo boyzinho, cheio de coisas. Esse pessoal não vai topar subir num lixão, não. Arrumamos o figurino para eles, colocamos devidamente vestido como um agente ambiental, catador. Todo mundo bonitinho, luvinha, ensinando a colocar a mãozinha na luva, você acredita? Meu Deus do céu. Mas beleza, aí passamos quase um dia para encher um bag, mas conseguimos encher um bag. E aí eu falo a importância, né, de ter essa oportunidade e agradecer o convite. Porque foi aí que veio o nosso grito. Existe um catador aqui que passa por dificuldade, sim, que precisa de ajuda, que precisa de respeito, reconhecimento. É um pai de família. A gente passa a peça em si, ela retrata perfeitamente. Eu sempre me emociono. Eu fico quietinha, aí vou lá e choro. Por quê? Hoje tem 2 anos, né, que eu já não estou mais ligada à cooperativa, sem trabalhar com eles. Hoje estou com um restaurante, onde a maioria dos meus clientes são da onde? São os meninos.
A nossa pesquisa sempre foi muito direta, principalmente falando do 3 e do 4. Foi uma pesquisa de campo mesmo. A gente foi falar com pessoas em uma entrevista muito aprofundada. E o Autópsia me deu eu digo que é uma libertação e uma grande conquista, porque antes eu tinha vergonha da minha história, né? Você tem aquele preconceito social, eu sofri muito preconceito social na minha vida. E aí entrar na Dulcina me libertou e participar de toda essa pesquisa e esse processo de construção foi a grande valoração da minha vida. Chegou até a me emocionar, mas é isso, é meu coroamento como mulher, como transformação, como evolução de vida, e foi o teatro que me deu isso, né? O 4, foi no 4 que eu ganhei o prêmio de melhor atriz. E eu não sei, assim, eu acho que é muito respeito. Eu entro com muito respeito com essa personagem. Eu tenho um respeito, uma gratidão. Eu tenho medo de não saber abraçar essa personagem e dar voz a ela, né? Então eu acho que a grande beleza está aí. E é o mais gostoso para mim, porque o processo de pesquisa, de ter ido no lixão da Estrutural, de ter conhecido aquelas mulheres que sobrevivem do lixo, que tem, sabe, uma família que sonha, que estuda, mas está ali tirando o seu sustento do lixo, isso para mim é grandioso. O projeto Mediações ele começou em 2016, quando eu dava aula em uma escola em Planaltina, que era o Sede Stella dos Querubins. Durante esse período eu notei que havia uma demanda muito grande por parte dos estudantes de apreciarem espetáculos teatrais, né? Eu, como professor de teatro, trabalhando na escola, dando aula de teatro, né, com estudantes que, na maior parte das vezes, nunca tinham assistido a um espetáculo teatral. Então, em 2016, eu comecei esse projeto, né, com a primeira edição. Era uma edição onde os estudantes acompanharam desde o processo de criação, né, de um espetáculo, então, que era processo e obra partilhado. Foi uma proposta de mediação diferenciada, porque pela primeira vez eu estava trabalhando com uma perspectiva de mediação de processo de criação e não necessariamente do espetáculo. Então, eles acompanharam todo o processo de criação do espetáculo e depois esses estudantes se tornaram os mediadores do próprio espetáculo. Durante a montagem, eles construíram uma instalação artística e essa instalação depois circulou por todas as outras escolas que receberam o espetáculo e os estudantes do Stella dos Querubins que acompanharam o processo de criação faziam a mediação. Né? E aí quando surge também, acho que um dos pilares da nossa proposta de mediação teatral, que é essa perspectiva mais participativa e mais comunitária. Então agora, desde lá, a gente veio trazendo para o projeto os estudantes das escolas enquanto mediadores. Uma das outras questões que a gente discutiu no projeto é que eu não queria que o teatro fosse a escola, eu queria que a escola fosse ao teatro. Porque como eles não têm acesso ao espaço do teatro, né, da arte, eu queria que eles tivessem essa possibilidade. Como foi dito, né, esses alunos não têm acesso ao aparelhamento cultural. Todo o trabalho artístico dentro de escola, dentro de comunidade, ele acontece de forma bem devagar, ele é quase parando. Eu acredito na força do espetáculo, acredito na força do teatro nas escolas, mas eu acredito também que esse processo ele só vai acontecer de forma mais rica se esse processo for constante. Se o projeto se ele não tem continuidade, se o teatro não for o tempo todo, esse acesso, essa reflexão, ela para, né? Então, ele é potente, mas ele tem que ser constante, né? E a outra grande dificuldade que a gente tem, mas que a gente tem lutado para isso, é que o teatro seja constante na cidade, que o teatro seja forte na cidade. É uma das questões que eu apelei a todos os momentos, em todos os momentos, tanto no período das oficinas quanto aqui no espetáculo. O meu apelo é: vão ao teatro, não desistam, esse espaço é seu, esse espaço é nosso, a gente faz junto, eu não consigo fazer sozinho.
Eu acho que é isso, é a constância do espetáculo, é a constância dessas informações para esses meninos podem fazer diferença daqui a uns 10 anos, 5 anos, talvez. Para além de um projeto de formação de espectadores, ou para além de um projeto teatral, acho que é um projeto que proporciona debates, que proporciona reflexões, né? Tanto para nós, enquanto artistas, que, né, estamos indo, né, apresentar em lugares que muitas vezes a gente não é acostumado a ir ou não é acostumado a apresentar, quanto para os estudantes que participam, né, desses projetos, de ter contato com esses discursos, com esses debates que são super significativos e importantes, né, nos dias de hoje. Então eu acho que o projeto Mediações, né, se eu fosse sintetizar o que é esse projeto, eu acho que é um projeto que, para além de pensar, né, a democratização da produção cultural, das produções da cidade, pensa também numa democracia cultural, ou seja, como que essas pessoas que têm contato com esses espetáculos também podem se ver enquanto produtoras, né? Enquanto pessoas com potencial artístico, enquanto pessoas que podem pensar por elas mesmas, né? Então eu acho que é por isso, né, também, que a gente traz essa perspectiva da participação dos estudantes nos processos de mediação. Por isso que a gente traz a participação dos estudantes nas concepções das propostas artísticas, das propostas pedagógicas que a gente constrói dentro do projeto, porque a gente acredita, né, que esses olhares, esses conhecimentos que as comunidades, né, produzem também são significativos para o que a gente está trazendo. Então, o Projeto Mediações não atua nessa perspectiva de somente ir lá levar alguma coisa, levar um espetáculo. A gente atua no sentido de colocar um espetáculo, né, em circulação e ver o que circula em torno desse espetáculo também, né? Como que o olhar daquelas pessoas que assistem, daquelas comunidades, daqueles estudantes, também podem agregar para esse trabalho, né? Foi muito bom, na verdade, tipo assim, os efeitos sonoros, sem dúvidas, ajudaram, assim, profundo, sabe? Tipo, eu não achava que ia ser tanto quanto realmente foi. Eu chorei muito e a Raquel gritando e, sabe, é tanto, não dá pra descrever em palavras. É sobrecarga sensorial. O projeto Autópsia visa humanizar o que está desumanizado e reconstruir aquilo que está quebrado. E de dar voz, ouvido, escuta e local que estão à margem disso. Em meio a tantas falências que a gente, enquanto povo brasileiro, precisa administrar nesse momento, são projetos como esse que efetivamente me devolvem, assim, né? Me devolve como artista, como cidadão, a possibilidade de sonhar, por exemplo, um país melhor, sabe? Que me dá autonomia e artesania mesmo, assim, tá na minha mão. A possibilidade de interagir com arte-educadores, com escolas, com jovens. Tão fortes ontem as trocas que a gente teve, o que eles disseram, o que eu aprendi ouvindo, o que eu quero aprender e seguir. Eu acredito que essa nova narrativa que a gente busca para o país e para o cotidiano, mesmo que pequena, a gente consegue fomentar nesses espaços. E isso eu acho que devolve a gente o direito também de sonhar. Não só como artista, mas como sociedade, né? Que tá pesado. Se a gente deixar, a gente desacredita de tudo, né? E esse projeto, ele expande as potencialidades de toda a equipe profissional que está junto, mas ao mesmo tempo de tudo que a gente é enquanto humanidade mesmo, tentando rever e repensar o tema, uma fala, uma situação, a gente, a profissão. Eu acho que isso é uma sociedade viva, né, que está impulsionando um desejo de um amanhã melhor. O teatro nunca chegou até mim através da escola, né? Se tivesse chegado, poderia ter transformado a minha vida também, que tantos abusos eu sofri desde criança, né? Tinha dado um start, porque é isso que o teatro faz. Ele comunica e te dá Por que ele emociona? Porque você se reconhece nessa linguagem. É o ser humano falando do ser humano, é o espelhamento. Então, olha o poder do teatro, entende? E que o teatro chegue nas escolas, que o teatro chegue nessas crianças, que o teatro chegue na periferia como um espelhamento e mostrar
que somos transformados, que transformam vidas, né? E é isso, que chegue nas escolas.